Irmãos, nós precisamos colocar o nosso coração nessa verdade. Deus não busca e não precisa de grandes homens e grandes mulheres. O que nós precisamos entender é que o Senhor procura por homens e mulheres prostrados. Homens que são obcecados por quem Ele é. Desejosos pelo Senhor. Homens que jejuam e choram porque estão com saudade de Deus. Porque estão com saudade do noivo. Nós precisamos estabelecer o nosso coração nesse lugar. Sabe por quê? Porque quando nós falamos sobre a missão de Deus, a gente se preocupa com muitas coisas, com o fazer, com o performar, o que nós precisamos saber, quais são as nossas habilidades, os nossos talentos, e todas essas coisas tomam a nossa vida. E aí as nossas orações, elas são só a respeito do nosso ministério. E para você ver, o nosso coração, ele é tão mau e ele precisa estar sempre prostrado nesse lugar de ser purificado por quem Ele é. Porque quando a gente se atenta só a essas coisas, depois que a gente aprende, fica muito fácil. Depois que você aprende a pregar, depois que você aprende a evangelizar, depois que você aprende a deixar as coisas, mas no fundo, o nosso coração, ele está buscando por esse desejo de, olha como eu sou espiritual, olha como eu abandono tudo. E aí o ápice da nossa espiritualidade é a gente ter destaque do nosso Instagram com bandeira de país. O ápice do nosso ministério, o ápice da nossa espiritualidade é a gente falar, olha, porque quando eu falo, quando eu evangelizo, quando eu estive lá, as coisas aconteceram, Deus fez isso, porque através de mim o Senhor fez. Meus amigos, ninguém está salvo desse lugar, da gente cair nesses erros, da gente olhar para o Senhor e da gente se prostituir com aquilo que flui da vida de Deus, e a gente achar que isso é Deus, a gente se relacionar com isso. A gente precisa querer Deus mais do que todas as coisas, desejar o Senhor. Pelo que você está correndo? Você está buscando pelo quê? Onde que estão os seus olhos? A sua vida? Você está correndo pelo quê? A sua energia, as suas lágrimas. Qual que é o motivo? Qual é a razão pelo qual? Qual é a ocupação da sua mente? É só você cara, nossa, a minha vida, ela não para. A rotina, se você deixar os compromissos da vida comum guiarem a sua vida, a rotina vai te engolir e não vai existir espaço para Deus. Não vai existir espaço para Deus. O Senhor vai fluir no nosso meio, Ele vai fazer, porque essa é a obra dEle. Mas enquanto a obra estiver sendo feita, será que Ele é o único dono do nosso coração e das nossas afeições? Os nossos olhos precisam derramar lágrimas por isso. Senhor, nos apaixona. Nos apaixona enquanto estamos na missão de Deus. Enquanto estamos falando pelo Seu nome. Por isso que a palavra nos alerta. Pessoas que vão estar diante do noivo, que vão jurar de pé junto e dizer, porque eu não tenho parte com o Senhor, se em Teu nome eu vi o Senhor nos usando, a onda de avivamento correndo na nação que recebeu a palavra de Deus, celeiro de missionários. Eu vi o Senhor correndo em poder e manifestação gloriosa. Eu vi em Seu nome expulsamos demônios,
Em seu nome oramos e as pessoas foram curadas. Em teu nome, em teu nome. Aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Não é sobre o que fazemos. Não é sobre o como fazemos e o quão bem fazemos. É aonde estão os seus olhos. Aonde está o seu coração? Quem é o desejo da sua alma? Quem é o desejo dos seus dias? Por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? Para onde você está indo? Pelo que você está correndo? Deus. Esse precisa ser o nosso coração. Desejo pelo Senhor. Eu sei que talvez você esteja esperando a grande revelação. Gente, não é a grande revelação. A grande revelação é aquilo que está escrito em Colossenses, o mistério que esteve escondido entre séculos e séculos. Agora vejam, revelado no Filho da Glória, o próprio Deus encarnado, que taberculou entre os seus, rejeitado, cuspiram em sua face. Mas no coração desse rei existe o desejo, um povo. Eu quero um povo exclusivamente meu. Eu quero um povo de toda língua, toda raça, toda nação, milhares e milhares de todas as cores. Eles, e ninguém pode me dar o que eu quero. Então eu mesmo vou me dar aquilo que eu desejo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, de nos salvar e nos remir de toda iniquidade. Tito 2 diz isso. Por quê? Porque Ele deseja um povo. Ele vai ter aquilo que Ele quer. Ele vai ter aquilo que Ele deseja. Apocalipse 5. Pois compraste para Deus um povo. Eu quero isso e eu mesmo vou me dar aquilo que eu desejo. Veio encarnado, se tornou maldição, morreu a nossa morte. Esse Deus. Esse Deus morreu a nossa morte, porque Ele deseja que o homem pecador, agora redimido, ande com Deus. Essa é a boa notícia. Essa é a boa mensagem, homens. Vocês que jamais poderiam tocá-lo, vocês que jamais poderiam ter parte com Ele, vocês que jamais poderiam chegar a esse lugar, agora foi aberto como um vivo caminho. Ele mesmo o caminho, dizendo: venham todos, porque eu os comprei com o meu sangue. Esse Deus morreu a nossa morte. Precisamos entender essas coisas. A gente fica indo de culto em culto, buscando um culto forte, com a nova revelação forte, para ver se dá um gás na sua vida. Pelo amor de Deus! Que outra revelação? Que outra verdade? Além da escandalosa graça de um Deus encarnado, santo como Ele é, se fez maldição. Você precisa de algo mais enérgico do que isso. Um culto mais forte. Não, nós precisamos nos lembrar
da glória do qual nós fomos inseridos. Esse Deus morreu a nossa morte e ressuscitou a nossa ressurreição. Esse Deus, por amor, essa é a boa notícia. Ele, majestoso como Ele é, lindo como Ele é, cheio de graça, cheio de beleza, cheio de verdade. Esse Deus que não precisa de nada nem ninguém, Ele teve que vir na forma da sua própria criação. Esse Deus teve que aprender a falar. Esse Deus teve que aprender a andar por causa do seu desejo e do seu plano. Esse Deus teve que chorar pedindo pelo próprio alimento, se rendendo aos cuidados de uma virgem. Esse Deus teve que se sujeitar aos cuidados de uma mulher que foi feito do pó da terra para segurar a sua cabeça. É Ele que diz: venham a mim e eu serei o teu tudo. Venham a mim e eu serei o teu tesouro. Eu serei o teu galardão excessivamente grande. Como não entregar tudo para esse homem? Como não entregar tudo para esse homem? Queria que vocês colocassem de pé agora. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o tomou para si. Pois antes de ser levado, obteve o testemunho de que agradou a Deus. Esse foi o testemunho de Enoque. É isso que está escrito na sua lápide. E por fim, descobriu que agradou a Deus. Essa é a glória. Esse é o segredo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por poder ouvir a voz do noivo. Esse precisa ser o nosso coração. Se você for sentindo de vir aqui à frente, pode vir. Não vou fazer um momento específico. Pode se prostrar. Gente, Ele é digno de tudo e mais um pouco. Ele é digno de toda a nossa vida. O Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é a razão. O Senhor é o motivo das nossas lágrimas. O Senhor é o motivo pelo qual nós podemos sofrer. O Senhor é digno, totalmente digno. Totalmente digno. Meus irmãos, alinhe seu coração ao Senhor. Não se distraia, por favor. Não se distraia. Não tenha pressa. Não tenha pressa para agora tá acabando a pregação, pra gente ir para um momento mais... Mano, não existe essa diferença. Vamos lá. Vamos esticar o nosso entendimento. Amadurecer, apurar o nosso sentido. Vamos lá, nós estamos na presença.